Bem, vamos lá. Esse estudo aqui vai ser baseado em Mateus capítulo 24, versículo 29, né? Mateus 24, versículo 29, que está escrito assim, ó. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas do céu cairão do seu firmamento. Tá entendendo? E os corpos celestes serão abalados. Ou seja, os corpos celestes os poderes celestes serão abalados, né? Talvez em outra tradução esteja assim, né? Não seja conforme está aqui na minha tradução, não seja a sua, né? Logo após daquela aflição, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Tá entendendo? Pronto. E tem uma passagem aqui também em Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, que diz assim, ó. Ele clamou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Tá entendendo? Pronto. E vamos ficar pela aqui mesmo. Tá entendendo? Vamos ficar pela aqui mesmo. Bem, pessoal. Para quem não sabe, Para quem não sabe, Jesus, no seu tempo, já tinha tirado o povo das mãos aí do sistema religioso judaico, dos fariseus, escribas e os doutores da lei e os saduceus. Jesus tirou, né? Você vai ver isso aí em João capítulo 12, versículo 19, que diz assim, ó. Disseram quem eles quem? Os fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei falaram a mesma coisa. Vede que nada aproveiteis, eis que toda a gente vai após ele. Então eles confessam, né, que Jesus estava realmente atraindo um grande pantilhão, um grande exército aí de seres humanos para si. Tá entendendo? E aquela estrutura daquele poder ali, né? Ela estava sendo abalado, estava sendo, sabe, sacudido, conforme está escrito aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 29, que as estrelas cairão do seu firmamento, cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E estrela, irmão, estrela, para quem não sabe, ela representa algum grau ou espécie de luz, né? E por ter luz, como os fariseus tinham uma espécie de luz meio fake news, meio tosca, ele atraía uma multidão como até hoje, né? Até hoje é assim. Tá entendendo? Mas só que Jesus estava tirando esse povo das garras, das mãos aí dos fariseus e dos saduceus. E a multidão estava indo até Jesus. Muito por conta, né, do que tem uma lei da física que diz o seguinte, que o corpo maior atrai o corpo menores. Tá entendendo? Então, Jesus, por ser a maior estrela existente, ele estava atraindo para si, todos para si. E ali, eles já estavam sim sofrendo com
o povo saindo, deixando as igrejas, deixando as sinagogas. E o povo estava indo até Jesus. Em Daniel, o profeta da ciência, capítulo 12, versículo 4, está escrito: o conhecimento se multiplicaria. Em Abacuque 2, versículo 14, está escrito que toda a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque o conhecimento denota a ciência. Está entendendo? E a ciência é uma extensão de Deus. Eu sempre falo isso aqui, sempre vou falar. Na ortografia semântica, né? Existe algo chamado de denotativo e conotativo. E o que é denotativo? Denotativo é aquilo que é literal, que é real. Sabe? E o que é conotativo? Conotativo é aquilo que é figurativo, é alegórico, metafórico, tá entendendo? Exemplo de denotativo: o sol está quente, tá entendendo? E o exemplo de conotativo: o sol chorou, ou seja, ele tem princípio científico, que é o denotativo, enquanto conotativo tem, sabe, linguagem mais poética, a ponto de usar termos como o sol chorou, sabe, o sol se entristeceu. Isso é usado muito pela poesia, né, pelos poetas. Tá entendendo? Com essa grandeza em mão, você vai entender tanto Mateus 24 e 29, que os poderes dos céus serão abalados, como Apocalipse 6, versículo 13. Apocalipse 6, versículo 13, que diz assim: as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Vocês estão entendendo? Que as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então preste bem atenção, que as estrelas do céu cairão sobre a terra. Mas, meu irmão, aqui você vai ver uma linguagem, o que acabamos de falar agora? Uma linguagem conotativa. E o que é uma linguagem conotativa? É uma linguagem figurada, tá entendendo? Não é uma linguagem real, ela é irreal, tá entendendo? Ela não existe como o pé da letra, tá entendendo? E com essa grandeza se explica aqui esse versículo, aqui em Apocalipse 6, versículo 13, onde diz que as estrelas dos céus cairão sobre a terra. Mas assim, pera lá, como é que as estrelas vão cair lá de cima para baixo? De que maneira esses poderes do céu serão abalados? E por que Apocalipse 13 fala que as estrelas dos céus cairão sobre a terra? Não são essas estrelas literais? Claro que não. Tá entendendo? Ele não está usando aqui o termo denotativo, o termo literal, real das coisas. Ele está usando aqui o conotativo, tá entendendo? Que é algo alegórico, que é algo metafórico, que é algo figurativo, tá entendendo? Porque os poetas usam. Só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui agora, tem uma estrela aí chamada de Eta Carinae, que ela cabe 150 milhões de sol dentro dela. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, né? O Sol cabe mais de 1.000 planetas Júpiter dentro dela. Tá entendendo? Mais de 1.000 planetas Júpiter dentro dela.
E o Sol é uma estrela anã, né? Segundo os cosmólogos, o Sol é uma estrela anã. Então, o Sol ele consegue caber dentro dela todos os planetas do Sistema Solar ainda com folga, tá entendendo? Porque ele é muito grande. E essa estrela Eta Carinae, ela cabe 150 milhões de Sol dentro dela, imagine aí. Ela cabe 150 milhões de Sol dentro dela. Tem outra estrela chamada de Betelgeuse, que cabe cerca de 300, dobra a quantidade de Sóis dentro dela. E tem uma aí chamada de KGM Majores, que cabe 1 bilhão de Sol dentro dela. Você vê a monstruosidade do que é essa KGM Majores. Logo, não se trata aí dessas estrelas literais, pois o próprio Sol é uma estrela de quinta categoria e também uma estrela anã, como já falei aqui a vocês. Mas esses poderes que serão abalados, tá entendendo? Se refere a reinos, império, governo humanos, tá entendendo? E um dos governos humanos que se estendeu e que governou muito foi Roma. Roma ela caiu, tá entendendo? Ela foi abalada. As estruturas dela foi abalada. Quando ela tentou estender mais as suas extensões territoriais, o que foi que aconteceu? Chegou um momento que os bárbaros, tá entendendo? Os hunos e os visigodos, esse povo aí que eles chamavam de bárbaros, né? Eles começou a enfrentar de igual para igual aí a legião romana, que já estava entrando em colapso. E mais tarde Roma sucumbiu, tá entendendo? Então foi um poder que foi abalado. Outro poder que foi abalado também foi a Igreja Católica, tá entendendo? Ela se manteve no poder por muitos séculos e tentou se manter também nesse poder aí por toda a eternidade, mas não conseguiu. Muito por conta aí de um grupo, né, chamado de iluministas, que fez um movimento chamado de iluminismo, que começou a quebrar as ataduras da Igreja Católica, porque assim, a Igreja Católica ela não queria que a ciência evoluísse, tá entendendo? Por exemplo, quem vivia da terra, dos campos, como o próprio Brasil, né? E quem vivia de escravo não queria que isso acabasse. Eles queriam manter isso aí o tempo todo, se eternizar nessa, porque para eles era bom, tá entendendo? Então, quando a industrialização chegou, começou a sufocar e massacrar esse povo, que forçou eles também mudar a tática deles e evoluir também, estão entendendo? E a Igreja Católica, ela reinou muito e por muito tempo aí enganando o povo, tá entendendo? Escravizando o povo. Mas esses caras chamados de iluministas, eles trouxeram um grande conhecimento, sabe? Com grandes pensadores que derrubou tanto o sistema religioso católico, como também os próprios absolutistas, que eram reis que já estavam ali na sua realeza, sabe? Há muito tempo. E não saia dali para lugar nenhum. Esse movimento iluminista que surgiu no século XVII e se estendeu até o século XVIII, derrubou todo esse pantilhão de sistema aí, tanto católico como também de absolutistas, reis que estavam ali, inclusive teve reis que foi decapitado, né? Não só foram destituídos, como também foram decapitados muito por conta desses caras que começou a guerrear, a pelejar com a força do pensamento, com a força do raciocínio e derrubou esses caras aí, meu irmão. Tá entendendo? Então, foram poderes que foram abalados. Deus abalou esses poderes. Porque assim, você não pode restringir
o poder de Deus só naquele tipo de época, naquele tipo de configuração ali, não. O poder de Deus, ele se estende sobre todo o globo terra, em todos os reinos, tá entendendo? E atingiu a Igreja Católica, atingiu o absolutismo, tá entendendo? Filósofos, sabe? Como John Locke, Montesquieu, tá entendendo? Esse Montesquieu mesmo trouxe os três poderes que conhecemos: legislativo, executivo e judiciário. Filósofos como Rousseau, Adam Smith, Voltaire, esses caras fizeram um movimento mesmo que derrubou aí a Igreja Católica e libertou o cavalo da ciência. E o cavalo da ciência agora estava livre para poder cavalgar, para poder galopear aí por todo o tempo, tá entendendo? Outros colaboradores no século XIX foram Alan Turing, né? E quem foi Alan Turing? Alan Turing foi aquele cara que ele conseguiu, né? Assim, evoluir o sistema de código da computação. Steve Jobs também foi outro. Bill Gates também foi outro. Tá entendendo? Esses caras, junto com os seus antepassados aí, os iluministas, eles contribuíram muito para que o conhecimento tomasse todo o globo terra, nos quatro cantos, sabe, da terra, chegou o conhecimento da ciência e libertou muita gente e está libertando muita gente até hoje. Mas preste bem atenção, meu irmão. Foram 3 jovens criadores da plataforma chamada de YouTube que derrubou de vez os poderes religiosos, né? Que hoje temos aí muita gente como YouTube derrubando aí esse e criticando o sistema religioso. Foram esses 3 jovens que criaram essa plataforma chamada de YouTube em 14 de fevereiro de 2005. Foram Jean Carlin, da Alemanha, Steve Shin, da Tailândia, e Shedian, o americano. Esses 3 caras aí, meu irmão, detonou aí de forma única aí os poderes, abalaram, assim como Roma foi derrubada por um poder militar naquela época, e mais tarde a Igreja Católica foi derrubada por poderes filosóficos, de pensadores filosóficos, né, que usou o poder do pensamento e derrubou tanto o absolutismo como também o catolicismo e libertou o cavalo da ciência. Agora o cavalo da ciência cavalgando, ele consegue agora, aos poucos, explanar, né, as suas cavalguras, tá entendendo? As suas etapas que o cavalo vai processando e evoluindo a humanidade, puxando a humanidade para frente, tirando todo o poder agora da Igreja Católica. E esses poderes, eles foram abalados. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, tá entendendo? E os poderes do céu foram também abalados. E que poderes do céu é esse aí? Assim, quando a pessoa não entende nada, acha que aí vai dar um estrondo, né? Que vai cair um bocado de estrela. Meu irmão, se uma estrela dessa só vir na nossa direção, um abraço. Ela com muita distância já, ela já começa, meu irmão, a produzir abalos sísmicos, cósmicos aí, e a radiação dela pode, na verdade, destruir tudo aqui. Mas só que não é essas estrelas. Eu já falei a vocês que estrela como Betelgeuse, Eta Carinae, Antares, né? E agora, que de Majores, elas são estrelas muito grandes, sabe? Cabe milhões de sol dentro dela. Logo não está se tratando, né, desse tipo de estrela. Aqui a palavra de Deus está usando uma categoria da semântica
chamada, aqui no nosso bom português, de conotativo, que é o estado figurativo das coisas, tá entendendo? Que é o estado alegórico, que é o estado metafórico das coisas, não é real, é o denotativo. Então essa estrela não é real. Quando Jesus está falando ali, a pessoa não pode pegar o pé da letra e acreditar que é ali, tá entendendo? E quem são esses poderes? Esses poderes são políticos que caem, tá entendendo? E saem do poder. São, por exemplo, quantas vezes o Brasil já foi melhor do mundo e depois saiu e passou a ser outra seleção, como a Espanha foi melhor do mundo e saiu, agora é a França. Isso é poderes, mano. Tá entendendo? Outra coisa também é o poder político. Hoje, o maior poder político antigo era o Egito, né? O Egito era o maior poder político. Depois veio os assírios, depois veio os babilônicos, depois veio a Pérsia de Ciro e de Dário. Depois veio a Grécia, que conquistou a Pérsia de Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre, né? O reino da Grécia foi dividido em 4. Reino dividido não pode subsistir, tá entendendo? Isso é literal, é real, realmente. E tudo que se distribui enfraquece. Esse reino se fragmentou em 4 e foi vencido pelos romanos. Mais tarde, Roma também caiu, tá entendendo? Então, poderes, eles existiram e também poderes foram abalados, sabe? E foram destituídos. A Igreja Católica foi uma. Por muito tempo ela teve um poder quase que absoluto, de reis se curvar diante de papas. Hoje em dia a Igreja Católica só está aí, meu irmão, com o legado, né? Como um sarcófago, tá entendendo? É um sarcófago que tem aí na Igreja Católica. Ela está aí mais para contar a história. Já os reis, na época dos reis, dos absolutistas, né, que imperavam ali de forma... também caíram. Você vê que os czares russos também caíram. Foram um poder que foram abalados. Tá entendendo? Os imperadores caíram, foram um poder que foram abalados. Tá entendendo? Técnicos de futebol caem, meu irmão, porque poderes são abalados. Tá entendendo? A economia do mundo cai porque também são poderes que são abalados. Tá entendendo? E quando o mundo espiritual, ele, sabe, sacode mesmo, meu irmão, cai muita gente, meu irmão. Muita gente cai aí por conta da justiça, por conta da injustiça, sabe? Cantores que deixam de ser cantor e dá vez a outro. Porque o mundo também é feito de ex-cantor, ex-jogador, entendeu? Ex-pugilista. E hoje em dia, esses caras já não fazem mais sucesso. Por exemplo, cantores da década de 50 tá esquecido, pô. Cantores da década de 60 também tá esquecido. Os cantores da década de 70, que deixaram para trás os cantores de 50 e de 60, foram esquecidos pela agora os cantores da década de 80. E 90 chegou e deixou os cantores da década de 80 e também esquecidos. E um vai deixando, engavetando o outro, tá entendendo? São poderes que são abalados, tá entendendo? Mas quem tem esse poder na mão mesmo é Deus, meu irmão. João viu isso quando o anjo revelou a ele. Deus, ele tem todo o domínio e os anjos são seus ministros ali, tá entendendo? Então João viu aquilo, o anjo permitiu ver que ele visse aquilo em termos de figuras, sabe? Para ele entender e converter aquilo ali em escrita. E essa escrita passou a ser, né, um livro, um canô chamado de Apocalipse, que quer dizer a revelação. E nessa revelação você vê, né, o sacode que o mundo espiritual dá em certo tipo de poderes. E não tem poder bom, não tem poder bom que Deus não abata. Tá entendendo? E agora, nós estamos em uma era em que é a era do mundo virtual. E nessa era do mundo virtual, quem está mais sofrendo agora com essa era do mundo virtual são
os religiosos, protestantes. Essas pessoas que um dia tinham muito poder, hoje em dia esse poder está sendo abalado porque assim, ó, as pessoas que saem do meio desse povo abrem canal no YouTube, muito por conta desses 3 jovens aí que criou essa plataforma de YouTube em 2005, tá entendendo? Eles criaram o YouTube, essa plataforma, e deu oportunidade agora, assim como os iluministas deram oportunidade a muita gente agora poder se desgarrar da Igreja Católica. E esses 3 jovens, em 2005, criaram aí o YouTube, a maior plataforma, sabe, de vídeo do planeta Terra. E hoje, pessoas que não tinham oportunidade nenhuma dentro das igrejas convencionais, né, dentro das denominações, que elas tinham muita dificuldade, embora que elas tivessem assim, embora que elas tivessem dons e talento, mas elas eram colocadas ali na cadeira cativa. E se elas não abrissem o olho, elas iam morrer ali, como muita gente morreu, porque ali na verdade é um sepulcro, né? Ali é um cemitério de talento, onde talentos são enterrados ali, certo? Vivos. E as pessoas não têm oportunidade. E com a chegada e o advento do YouTube tirou esse poder da mão desses poderes e abalou as estruturas desses poderes. Hoje você vê que pastores estão aí desesperados, meu irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem mais conta com essas igrejas de 4 paredes. As pessoas agora, meu irmão, estão criando seus canais e estão expressando os seus conhecimentos, os seus dons, seja ele como for, pô. Tem pessoas que elas ensinam o significado de sonho, tem pessoas que ensinam isso, que ensinam aquilo, ou seja, elas vão se manifestando e expressando os seus dons e seus talentos ali, pô. Tá entendendo? E não estão mais submissa a líderes religiosos, que nunca iam dar oportunidade a esse tipo de pessoa. Tá entendendo? Então, hoje tem pessoa que fala mal da ciência, pastores que não tinham oportunidade nenhuma. Tem pastores aí que não tinham oportunidade nenhuma. Pessoas que hoje têm canal no YouTube que não tinham oportunidade nenhuma dentro das denominações e hoje são youtubers, mas mete o pau na ciência, pô. Tá entendendo? Que para mim é uma covardia, isso aí é hipocrisia, pô. Então eu agradeço muito a Deus porque ele usou o livro de Daniel para mostrar que um dia a ciência ia se multiplicar, ia chegar até nós, tá entendendo? Essas grandezas aí, porque antigamente ninguém tinha canal. Só quem tinha canal eram essas empresas convencionais aí que podiam investir em satélite e tal. Hoje em dia, olha que facilidade você tem de ter um canal e expressar seu conhecimento. Muito por conta do Senhor da ciência, que é Deus. Então agradeça a Deus, meu. Tá entendendo? Por você não ser mais escravo dos homens, e sim ser servo do Deus vivo. Que Deus abençoe.